Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a audiência pública da elaboração do PBA 2026 e 2029, do LDO 2026. Eu peço a presença da Jéssica para comandar aqui, tá? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite do Legislativo, da presidente, a senhora Cleide, para a apresentação aqui da nossa audiência pública do Plano Plurianual de 2026 a 2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Agradeço aqui todo o pessoal que está presente, meus colegas secretários, a dona Cleide, senhora vereadora, o pessoal da Câmara, do sindicato que está aqui presente. E eu vou dar início, então, à apresentação dessas duas peças orçamentárias de extrema importância para o andamento do nosso município. Então, o Plano Plurianual ele está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A audiência pública está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, que fala da participação popular em audiências públicas para a realização de elaboração e discussão das peças orçamentárias. Aqui nós tivemos o convite da audiência pública, ao qual nós fizemos lá no auditório do Paço Municipal, no dia, acho que foi dia 28 de agosto, né? Às 18h30, que nós apresentamos as duas peças orçamentárias em fase de elaboração, antes de encaminhar aqui para a Casa Legislativa. As três peças de orçamento que nós temos, o PPA, que é o planejamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a orientação, e a Lei Orçamentária Anual, que é a execução de todo o planejamento que nós temos de curto e médio prazo. Aqui é relacionado o PPA, né, que tem direcionando as 4 Leis de Diretrizes Orçamentárias e as 4 Lei Orçamentária Anual. A lei do plano plurianual ela é dividida em 3 dimensões, né? Nós temos aqui a dimensão estratégica, que ela é o desenvolvimento, o eixo de desenvolvimento e o indicador de impacto. A dimensão tática, que ela é os indicadores de resultados por meio dos programas criados. E a dimensão operacional, que são as ações, de fim aonde nós queremos chegar e qual é o nosso objetivo principal de atuar. Então, o plano plurianual ele é dividido em 4 eixos. Em sustentabilidade e resiliência, que é de promover o crescimento de Salto de Pirapora, de forma a respeitar o meio ambiente, garantir a resiliência urbana diante de desafios climáticos e sociais e assegurar a viabilidade dos recursos para as futuras gerações. Temos o eixo de inclusão e qualidade de vida, que é assegurar que todos os cidadãos saltipiraporenses, sem exceção, tenham acesso a serviços públicos de alta qualidade, oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional e um ambiente que promova o bem-estar e a dignidade. O eixo 3, de modernização e eficiência de gestão, que é implementar práticas de gestão inovadoras e eficientes em Salto de Pirapora, utilizando a tecnologia para desburocratizar serviços, otimizar o uso de recursos públicos e aumentar a transparência e a participação cidadã. E o desenvolvimento econômico integrado, que tem como fomentar um ambiente de negócios próspero e dinâmico, que atraia investimentos, gere empregos de qualidade e fortaleça o empreendedorismo local, integrando o desenvolvimento econômico ao progresso social e cultural de Salto de Pirapora. Aqui nós temos também
os objetivos, que é a democratização e modernização da gestão pública, que é um conjunto de políticas e ações orientadas a otimizar a gestão municipal, tornando-as mais transparente, ágil e próxima do cidadão, usando a tecnologia como ferramenta de transformação. Desenvolvimento econômico e geração de empregos, que é um conjunto de políticas e ações voltadas a criar um ciclo virtuoso de crescimento por meio de atração de novas empresas, qualificação da mão de obra local e apoio aos empreendedores, a fim de fortalecer a economia do município. Educação, saúde e desenvolvimento social, conjunto de políticas e ações com foco no bem-estar e no desenvolvimento humano, assegurando acesso universal e de qualidade aos serviços essenciais, que constitui a base de uma sociedade justa e saudável. Cultura, turismo e esporte, que é o conjunto de políticas e ações voltadas a valorizar a identidade local, dinamizar a cidade com eventos e ampliar as opções de lazer e prática esportiva, elevando a qualidade de vida e revelando novos talentos. Infraestrutura e segurança, conjunto de políticas e ações voltadas à infraestrutura, zeladoria, mobilidade e segurança urbana, por meio do planejamento de obras que melhoram o dia a dia da população, assegurem a proteção e facilitem o deslocamento. Meio ambiente e bem-estar animal. É um conjunto de políticas e ações voltadas a promover o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental, assegurando também o bem-estar e o respeito aos animais. Então, na criação do plano plurianual, nós iniciamos praticamente com um modelo assim de qual é o nosso objetivo de médio prazo, vamos dizer assim. E quando nós falamos de planejamento, nós temos na nossa cabeça aqui, nós falamos diretamente de investimentos, de aquisições, de construções, de criações de escolas, de UBSs e tudo mais. Só que vai muito além de tudo isso, né? Quando a gente fala de um plano plurianual, para um período de 4 anos, a gente tem que focar qual a nossa meta, qual o nosso objetivo comum. Vamos dizer assim, nós temos... Vamos pegar a educação aqui, nós temos a Marli aqui, é mais fácil da gente focar. Nós temos a educação para todos, e é isso, né? Educação com todos e para todos, né? Então, qual é o objetivo? Qual é a nossa idealização de médio prazo para melhorar a educação de Salto de Pirapora? Então, fala assim, mas tem que construir escola, a gente tem que ter mais creche. Tá, mas com base no quê? Qual é o indicador que leva a dizer que nós temos que ter mais escolas? Porque, assim, quando a gente fala de planejamento, nós temos o objetivo, aí a diretrizes, e os indicadores. Então, o que preciso ter para ter uma educação melhor para Salto de Pirapora? Vamos pegar assim. Qual é a nossa deficiência? Por exemplo, vou usar um exemplo. A nossa deficiência hoje. Nós temos crianças que não estão tendo um pouco de dificuldade de ler, criança tendo um pouco de dificuldade de aprendizado, crianças que não estão acompanhando, não estão conseguindo socializar com os coleguinhas, certo? Esse é o nossa meta, é melhorar a qualidade desses nossos alunos. E como? Qual é o indicador? Vamos supor assim, tá, então, para mim melhorar a qualidade de leitura dessas crianças, eu preciso o quê? Eu preciso de um programa para desenvolvimento dessas crianças. Como? Comprar livros? Talvez. Só o livro? Nem sempre. Qual é o indicador? Eu preciso melhorar a leitura. Então, eu preciso de aquisição de livros. Só para esse exercício? Não. Porque isso é uma despesa de caráter continuado, é um programa. Então, isso é um objetivo específico que nós temos que ter dentro de todo o planejamento e execução do nosso plano. Então, nós teríamos que aprimorar a aquisição de livros, temos que fazer com que a classe, com que os professores
absorvam essa necessidade e apliquem isso aos nossos alunos. Como que a gente tem feito isso desde o primeiro mandato? Por exemplo, nós temos o Leiturança, que nada mais é do que um programa, um plano de melhoramento da leitura das nossas crianças. E não só isso, hoje nós temos também, recentíssimo, a implantação do nosso EducaCross. Isso também é um objetivo, isso também consta no nosso plano plurianual. Ele vai muito além de somente uma construção ou somente um investimento de forma física, patrimonial. Não, ele é um investimento de valores e dentro da nossa sociedade. O EducaCross, para quem não conhece, é um programa de excelência, na verdade, que foca... Nossas crianças estão com dificuldade de aprendizagem na área de matemática. Como que a gente mede isso? Com base na... Qual é a prova que tem, Marli? E faz ele brincar e aprender de forma diferenciada de outros municípios, de outras escolas, né? Que não tem, né? E pelo que eu fiquei sabendo, o nosso desenvolvimento, nas redes municipais, está muito mais avançado do que em redes particulares, né? Então, isso é um programa também. Isso também é um planejamento. Isso tudo é de extrema necessidade para que a gente consiga alcançar o objetivo comum, que é o melhor da nossa cidade, né? Isso é só um exemplo que eu estou utilizando na educação, porque a Marli está aqui e é mais fácil da gente falar. Mas, e com base em todo esse planejamento, a gente também tem que seguir as ODS. Então, aqui nós temos, quando a gente fala em criação do plano plurianual, nós temos o eixo de desenvolvimento, que é composto por 6 eixos. Dentro desses eixos, nós distribuímos em fases de programas, e em cada programa nós temos a secretaria responsável pelo atingimento dessas metas. Então, temos programas que consta só uma secretaria, que é no caso da maioria. O único programa que ela é dividida em várias secretarias, que é a Gestão Inovadora de Salto Pirapora. Porque a gente fala que esse programa ela direciona para secretarias de fase administrativa, que é a nossa Secretaria de Gabinete Central, Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças, Negócio Jurídico, Administrativo. Então, isso é uma secretaria muito técnica, muito objetiva, muito administrativa. Então, o programa ela é relacionado de um modo só. Diferente nós temos um programa de educação, um programa de esporte, um programa de saúde, um programa de meio ambiente e tudo mais. Então, na elaboração do nosso plano plurianual, além de todas as diretrizes, os indicadores, as metas que nós temos que direcionar para a criação, nós temos a obrigatoriedade de seguir as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criado pela agenda da ONU, para até 2030 a gente consiga atingir, né, os objetivos ali criados. Então, todos esses indicadores que nós estabelecemos para chegar àquele objetivo e àquela meta de melhoramento, de sustentabilidade da nossa cidade, todas elas foram criadas com base nessas ODS. Então, por exemplo, eu tenho ali a erradicação da pobreza. Então, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela cria ações para melhoramento da qualidade de vida das pessoas que recebem auxílio e tudo mais, com base na ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Então, ali nós temos educação de qualidade, todos os indicadores ali criados no programa e na Secretaria de Educação, ela segue essas ODS também, para o objetivo de melhoramento na educação para todos. E ali seguimos. Então, todos os programas, todos os indicadores criados no plano plurianual, ela segue as ODS criados pela ONU. E isso não é só um mero capricho, né? Isso é uma obrigatoriedade
formado pelo Tribunal de Contas, que isso ele vai medir na hora que ele vem avaliar as contas anuais, e também pelo índice de efetividade da gestão do municipal, que é o IEGM, que é verificado todos os anos para ver se o município está, assim, cumprindo com todos os objetivos e metas, então, instituídos nas peças de planejamento. Então, aqui foram os critérios para a elaboração do plano plurianual, que foi o levantamento dos diagnósticos por parte das secretarias, a coleta de sugestões populares, o alinhamento dos programas com o plano de governo, os indicadores, os planos setoriais, as metas e prioridades, e todas essas a vinculação das ODS. Nós tivemos também a consulta pública, criada, acho que foi em abril, ficou um mês disponível para toda a população que tivesse interesse em fazer sugestões, indicasse as suas prioridades dentro desse plano plurianual, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, para que a gente pudesse incluir nas nossas peças e, assim, atender a reivindicação e a sugestão da população. Então, dentro dessa consulta pública, nós tivemos aqui vários bairros que participaram, né, que fizeram as suas sugestões. Arco-Íris, Quintas e Pirapora, Nova Metropolitana, Itinga, enfim, diversos bairros aí contribuíram para que a gente coletasse informações, sugestões e implantasse isso dentro do nosso plano. Aqui seria por faixa etária, né, a faixa etária das pessoas que participaram. A primeira ali, o maiorzinho, é de 35 a 45 anos, depois nós temos até 59 anos, 25 anos, e ali por diante. Esse aqui foi a contagem dos votos, depois da consulta pública. Então, dentro da educação, os votos maiores que nós tivemos foram educação especial e inclusão, infraestrutura das escolas. Na área de saúde, foi urgência e emergência, exames e cirurgias de média e alta complexidade. Cultura, ampliação do acesso a oficinas e atividades de lazer, e apoio à produção local, às feiras. Desenvolvimento social, políticas públicas para as crianças e adolescentes, rede de proteção às vítimas de violência, desenvolvimento, indústria e comércio, incentivo à formação e empregabilidade, apoio ao desenvolvimento econômico local, meio ambiente, coleta de lixo e reciclagem, e educação ambiental, esportes, melhoria da infraestrutura esportiva, praças e centros esportivos, incentivo à prática esportiva entre jovens e estudantes. Na área de segurança e defesa civil, sistemas de monitoramento do município e infraestrutura em segurança. Turismo, criação de roteiros turísticos com foco em cultura, gastronomia e natureza. E integração entre turismo, economia criativa e empreendedorismo. Habitação e urbanismo, legalização de imóveis, programa habitacional social. E mobilidade urbana, acessibilidade, sinalização semafórica. Então, dentro dessas contagens de votos, dentro dessas sugestões da consulta pública, nós inserimos em muitas ações aqui, dentro desses programas, nessas peças orçamentárias, para que a gente consiga atingir e dar essa resposta à população que contribuiu e fizeram essas sugestões. Na sequência, nós vamos dar andamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a primeira parcela desse plano plurianual, né, que seria para 2026. Dentro de todo esse plano que nós construímos aí para os 4 anos, agora a gente vai pegar uma fatiazinha de 2016 e vamos traçar as diretrizes para que, na Lei Orçamentária Anual, a gente faça a fixação das despesas e a previsão da receita. Então, a LDO está prevista também no seu artigo 165 da Constituição Federal, e ela compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aqui nós iniciamos com a primeira parcelinha, né, do nosso plano plurianual.
E, antes de iniciar aqui a previsão da receita para 2026, eu queria abrir um parêntese aí e falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que não tem como a gente falar de previsão de receita sem falar de reforma tributária, que tanto nos assusta, na verdade, né? Quando eu fiz esses slides para a apresentação dessas peças orçamentárias lá na prefeitura, nós tínhamos um cenário. Mas, como aqui tudo muda, no nosso país tudo muda de forma rápida, né? E temos aqui advogado e, digamos que, segurança jurídica também parece que nós não temos mais, né, doutor? Eu vou falar um pouquinho sobre a reforma tributária. A reforma tributária ela é uma emenda constitucional 132, de 2023. Ela teve, em 2024, a contribuição de discussão junto às associações e tudo mais, para fazer a regulamentação de como que seria. Em 2025, nós tivemos a Lei Complementar 214, de 2025, que ela regulamenta o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e o CBS, que é o Imposto do Governo Federal. Mas, ao mesmo tempo, concomitante, nós tínhamos tramitando o PLP 108 de 2014, que também era uma regulamentação desses dois impostos, né? Em 2026, nós temos o ano teste da CBS e do IBS, com uma alíquota teste de 1%, que seria 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Teoricamente, nós não haveríamos cobrança de impostos, caso os contribuintes cumprissem com as obrigações acessórias, né? E em 2027 e 2028, teria a cobrança integral da CBS, por meio do governo federal, e a extinção do PIS/COFINS, e IBS com uma alíquota de 0,1%. Ela seria implantada de forma gradativa, né? Então, nós teríamos, em 2026 até 2028, trabalhando com o ISS, o Imposto Nosso Municipal, e também o IBS, que ela estaria sendo implantada de forma gradativa. E em 2029 a 32, a transição do ICMS e do ISS para o IBS, via aumento gradual da alíquota do IBS e redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS. Esse é o cenário que nós temos. E o que isso reflete para a gente? Com a aprovação daquela Lei Complementar 214, 2025, foi determinado que o IBS, que nós, municípios, arrecadaríamos, ele seria uma média de 8 anos, que seria de 2019 até 2026. Então, nota-se que nós saímos de um ISS de quase 6 milhões em 2019 para uma estimativa de 24 milhões e meio, mais ou menos, para 2026. Né? E qual é o porquê desse salto? O que contribuiu para que o município tivesse aí 400% de aumento de ISS no período de 8 anos? Nada mais é do que nosso desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é a contribuição das nossas empresas, da produção local, o quanto fatura, o quanto produz e o quanto isso repassa para o município em forma de tomador e de prestador de serviço. E no caso de ICMS, que nós partimos de 30 milhões em 2019, para 68 milhões para 2026, né, uma previsão para 2026. Também, o ICMS é a contribuição de toda a produção local aqui. Hoje eu fiz um levantamento aqui das 3 maiores empresas, as 3 que produzem em maior quantidade aqui para nós, e quanto repassa para o Estado e quanto isso devolve para nosso município. As 3 principais empresas aqui nós temos a Admax, a Votorantim e a UPL, que estão em valores de contribuição que contribuem numa maior parcela aqui de ICMS para nós. E
E com toda essa produção, com todo esse incentivo, a gente não fala só de empresas grandes, né? Nós falamos dessas empresas que têm um grande potencial no nosso município, mas de tantas outras que estão vindo e tantas outras empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico. Quando a gente tem uma empresa grande, tanto no nosso município quanto no município vizinho, obviamente que nós temos também interesses de pequenas empresas que são fornecedores de insumos para essas grandes empresas, que também isso facilita muito a nossa arrecadação. Por exemplo, nós temos uma grande empresa que precisa de N tipos de insumos. Se a gente tem em meio da nossa região, na nossa cidade, essas pequenas empresas, a empresa grande ela diminui a logística, ela diminui o custo de produção por conta de todos esses insumos que estão aqui ao nosso redor. E hoje nosso município está num local de grande acesso, né? Ela tem muito interesse econômico por conta de toda a logística, toda a facilidade que nós temos e pela contribuição de nós estarmos muito perto de grandes cidades, de grandes metrópoles também. Então, hoje, a visão econômica que os empresários têm da nossa cidade, e, obviamente, com muito trabalho, com muita gestão do desenvolvimento econômico do nosso prefeito, que corre atrás, que vai em busca de empresas e que dá todo o suporte e incentivo que precisar para que essas empresas venham para o município, é para isso. É para esse reflexo, é para a gente ter esse reflexo para nós. É para que a gente tenha um aumento da arrecadação e isso devolva para a população em forma de serviços, né? Então, quando a gente fala de um avanço aí de quase 600% de 2019 para 2026, entre os dois impostos, ISS, que é o municipal, que é um imposto puro nosso municipal, até o momento, né? E o ICMS, a gente fala isso. Isso é muito trabalho, porque vejamos que até 2021 nós estávamos ali numa casa de 7 milhões. O salto foi a partir de 2023 até agora o presente momento. Isso foi um salto de praticamente aí 10 milhões a mais. Então, assim, isso é trabalho, isso daqui não é sorte, isso aqui não cai do céu, isso aqui é reflexo de muito trabalho da nossa gestão. Mas, voltando à nossa reforma tributária, mas como a gente falar de uma média dos últimos 8 anos, que seria o valor correspondente ao repasse desse IBS para nós? Porque a gente vai arrecadar e vai mandar para o comitê gestor, que é uma autarquia do governo federal, e ele vai fazer a fiscalização e a redistribuição desse valor para os municípios. Então, com esse cenário, a nossa média ficaria em torno de 13 milhões, 14 milhões de ISS. Nós já teríamos aí uma queda de 10 milhões, só de ISS, e mais de ICMS. Mas esse é o cenário com a aprovação da Lei Complementar 214. Agora, essa semana passada, teve uma tramitação do PLP 108 de 2024. E com essa alteração, ela altera essa lei que já foi aprovada esse ano e muda a nossa média. Ela parte para os últimos 10 anos. Então, a média seria de 2012 a 2021, um ano de pandemia. Então, olha a nossa realidade. Olha, está para votar hoje. Era para ter sido na semana passada, foi adiado, talvez seja hoje. Mas olha o reflexo que isso terá. Nós estamos falando de uma arrecadação de ISS em 2012 de 4 milhões. E em 2021, de 7. Então, a nossa média seria de nem 5 milhões. Então, o que nós estamos arrecadando hoje, em torno de 25 milhões, a gente passa a receber 5. Então, isso é uma situação extremamente desconfortável de a gente fazer criações de plano plurianual. Porque como que nós vamos falar em investimento, em planejamento,
se nós temos uma realidade que nós não sabemos como será? A gente parte do princípio de que isso não passe, né? Que isso não aconteça e que tenha mudanças ainda até a implantação em 2026 desse IBS. Mas essa seria a nossa realidade. Nós teríamos aí uma queda de 500% na arrecadação de ISS. Enfim, fechando esse parênteses, nós vamos dar início aqui à previsão de receita para 2026, que ainda é um ano o qual nós arrecadamos ISS por meio aqui do município e ainda ficará dentro dos nossos cofres. Então, para 2026, nós teríamos aí uma previsão de receita de R$ 296.905.200 de receitas correntes, redistribuindo entre impostos, taxas e contribuições, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras transferências correntes. E receita de capital, R$ 13.607.000, também distribuindo entre operações de créditos, alienações de bens e transferências de capital. Temos aí a dedução do Fundeb, de R$ 28.512.200, e um total geral líquido de R$ 282 milhões. Previsão para a Fundação, para 2026, receitas correntes, R$ 19.371.000. Receita intraorçamentária, R$ 11.429.000. E o total de receitas, R$ 30.800.000. O consolidado, receitas correntes, o consolidado seria a prefeitura, o executivo, junto com a autarquia. Então, uma previsão de receitas correntes de R$ 316.276.200. E receita de capital, não está somadinho ali. Receita intraorçamentária, R$ 11.429.000. O total da receita, R$ 312.800.000. As despesas dos três órgãos. Prefeitura, uma previsão de despesa de R$ 276.487.000 em 2026. A Câmara, R$ 5.513.000. A Fundação, R$ 30.800.000. Totalizando R$ 312.800.000. E, consequentemente, nós temos uma previsão para 2027, 28 e 29, com base numa previsão de aumento aí de em torno de 5,80% nas despesas. Aqui nós temos as despesas por secretarias. Então, uma previsão na Secretaria de Segurança Pública de R$ 2.943.000. Na Secretaria de Governo, R$ 2.888.000. Na Secretaria de Gabinete Central, R$ 1.930.000. Secretaria de Administração, R$ 10.766.000. Secretaria de Finanças, R$ 8.857.000. Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 5.057.000. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, R$ 4.979.000. Secretaria de Serviços Públicos, R$ 32.547.000. Secretaria de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Sustentabilidade, R$ 2.276.000. Secretaria de Educação, R$ 90.086.000. Secretaria de Saúde, R$ 93.709.000. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 7.548.000. Secretaria de Esporte e Cultura, R$ 11.901.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Convênios, R$ 1 milhão. Câmara Municipal, R$ 5.513.000. E Fundação Pública, R$ 30.800.000, totalizando R$ 312.800.000. Aqui as despesas por programas. Então, nós temos os programas Encargos Especiais, R$ 400. Processos Legislativos Salto Piraporense, R$ 1.154.000. Gestão Inovadora Salto Pirapora, R$ 33.024.000. Educação para Todos, com Todos e por Todos, R$ 90.086.000.
Cuidar com qualidade dos salto-piraporenses, 93.709.000. Salto de Pirapora do Social, 7.548.000. Salto de Pirapora do Esporte, da Cultura e do Turismo, 11.999.000. Salto de Pirapora Mais Bem Cuidada Que Não Para, 28.784.000. Salto de Pirapora em Movimento, Seguro e Resiliente, 7.061.000. Salto de Pirapora Sustentável, Meio Ambiente, Saneamento e Vida Animal, 2.276.000. Seguridade Salto de Pirapora, 30.400.000. Administração Legislativa Salto Piraporense, 4.359.000. Desenvolve, Capacita e Emprega Salto Pirapora, 1 milhão. Reserva de Contingência, 1 milhão. Totalizando 312.800.000. Aqui nós temos a divisão por ações. Dentro de todos os programas, nós temos diversas ações, que é para contribuir pelos indicadores, conforme eu havia falado no planejamento plurianual. Então, aqui nós temos operações especiais do município, 400.000, reserva de contingência, 1 milhão, ampliação da rede de iluminação pública, 512.000, construção, reforma e ampliações dos ambientes públicos, 2.573.000, ampliação das unidades escolares, 1.007.000, das unidades de saúde, 3.411.000, construção do Hospital Municipal, 5.055.000, modernização do Legislativo, 658.000, manutenção das atividades legislativas, 1.154.000, dos serviços administrativos do Gabinete de Dependências, 796.000, da Secretaria de Governo, 1.491.000, da Assessoria de Imprensa, 1.042.000, do Fundo Social de Solidariedade, 934.000, das atividades da Guarda Municipal, 2.943.000, da Secretaria de Administração, 10.766.000, da Secretaria de Finanças, 8.857.000, da Secretaria de Negócios Jurídicos, 4.057.000, Planejamento e Urbanismo, 2.748.000, das atividades de edificação territorial, 425.000, do Sistema Viário e Acessibilidade Municipal, 888.000, Secretaria de Serviços Públicos, 15.628.000, Serviços de Limpeza Pública, 4.394.000, Serviços de Iluminação Pública, 2.816.000, Divisão Predial, Transportes e Estradas Vicinais, 3.763.000, Cemitérios, 360.000, Atividades da Secretaria do Meio Ambiente, 2.004.000, Secretaria de Educação, 2.437.000, Manutenção das Atividades das Creches, 9.852.000, do Ensino Pré-Escolar, 655.000, Profissionais do Magistério do Fundeb na creche, 70%, 5.762.000, Fundeb nas creches, 30%, 1.594.000, Fundeb na pré-escola, 70%, 5.157.000, Fundeb nas pré-escolas, 30%, 433.000, Merenda Escolar, 5.301.000, Ensino Profissionalizante, 122.000, Transporte do Ensino Superior, 1.791.000, Ensino Especial, 2.963.000, Fundeb na Escola Especial, 104.000, Ensino Fundamental, 15.351.000, Fundeb no Ensino Fundamental, 70%, 21.233.000, no Ensino Fundamental, 30%, 2.734.000, Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde, 888.000, na Divisão do PSF, 25.469.000, nas Especialidades Médicas, 14.185.000, na Atenção Hospitalar, 23.003.000, da Visa, 261.000, da Vigilância Epidemiológica, 335.000, da Divisão de Odontologia, 427.000, Divisão de Saúde Mental, 5.174.000, Secretaria de Promoção Social, 346.000, Centro de Valorização da Criança, 108.000, Direitos da Criança e Adolescente, 425.000,
Fundo Municipal de Assistência Social, 4.627.000. Assistência ao Trabalhador, 1.711.000. Atividades do Esporte, 2.397.000. Atividades da Cultura, 4.908.000. Atividades da Maternidade, 9.260.000. Secretaria da Cultura, 190.000. Fundação Pública, 1.350.000. Benefícios previdenciários, 29.050.000. Defesa Civil, 355.000. Serviços de georreferenciamento, 313.000. Proteção e Fomento ao Meio Ambiente, 168.000. Cursos técnicos, 10.000. Fornecimento de medicamentos, 4.552.000. Academia Pública de Saúde, 20.000. Atividades a mulheres vítimas de violência doméstica, 15.000. Ginástica e Academia ao Ar Livre para Todos, 3.000. Eventos, atividades e lazer, 4.399.000. Atividades do turismo, 96.000. Fundeb Escola Especial, 70%, 726.000. Atividades do esporte, 4.000. Acessibilidade, 205.000. Transporte escolar, 12.854.000. Oferta de consultas e exames, 462.000. Manutenção da proteção à mulher, 10.000. Manutenção da defesa e saúde animal, 104.000. Manutenção das vias públicas, 2.501.000. Atenção ao idoso, 306.000. Projetos e programas sociais, 100.000. Secretaria da Câmara Municipal, 3.701.000. Curso da Saúde da Mulher, 1.207.000. Manutenção das atividades da Seção de Desenvolvimento Econômico, 500.000. E atividades da Seção de Convênio, 500.000. Totalizando, entre as ações, 312.800.000. Então, dentro de todo esse planejamento, todos esses programas, todos esses eixos de desenvolvimento, esses direcionamentos nessas ações, isso aqui é um resumo do que está previsto para os investimentos, né? Para os próximos 4 anos, dentro do plano plurianual. Então, aqui nós temos a revitalização de praças e área de lazer, que está inclusa a Praça Ademar de Barros, quadra poliesportiva Jardim Avenida, área de lazer Jardim Santa Maria, Praça Jacira Pereira Domingues, área de lazer Jardim Ana Guilherme, Praça Elpidio Marcelo, Calçadão, Praça Antônio Mendes, Praça em frente ao PSF do Maria José, Praça Virgulina Borges Vieira, Praça do Foguete, Jardim Paulistano e Praça São Manuel 1. Temos também a construção de novos lóculos no cemitério Consolação, pavimentações e recapes diversos, né, com recursos oriundos de emendas parlamentares. Temos a modernização com lâmpadas de LED também, dentro de várias áreas aqui do nosso município. A conclusão de 50% da ISF Nova Metropolitana. A unidade de saúde Porte 1 também, que está previsto por meio de emenda. Equipamentos da UBS, do PAC. A construção do complexo cultural. Construção do espaço PET. Aquisição de ônibus transporte escolar. Maquinários para os serviços públicos. Algumas desapropriações aqui para aberturas de ruas dentro do nosso município e o tão esperado, o nosso funcionamento do nosso novo hospital, que, se Deus quiser, está bem próximo de acontecer. Então, eu encerro aqui a apresentação da audiência pública de aprovação do Plano Plurianual 2026 a 2029 e da Lei de Diretrizes para 2026. E estou aí à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Não tendo, então eu encerro aqui a apresentação. Agradeço a presença de todos e um bom dia.